E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 16 do mês 7 de 2026, uma quinta-feira. Vamos ler Êxodo, capítulo 15, do 1 ao 6, que está escrito assim. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é um homem de guerra, o Senhor é um homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém, pela presença dele. Porque Jesus é tudo. Se nós tivermos a presença dele, nós temos vitória. Amém? Nós oramos e Deus ele age com a resposta. E aqui, nesse capítulo, é resposta de oração, né? Porque eles clamaram e Deus desceu. Quando você clama, Deus desce com a solução. Amém? Deus desce, porque não adianta só você querer milagre. Você tem que querer Deus também, em nome de Jesus. Então, que as suas orações sejam Deus. Seu pedido, a sua prioridade seja Deus, e as demais coisas ele vai acrescentar, amém? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Porque como é que você vai pedir algo a Deus se você não quer ele, não é? Já pensou, você tem uma amizade e fala: não quero tua amizade, eu só quero o que tu vai me oferecer. Ninguém vai querer uma amizade assim, né? Pessoas que só querem receber, não querem entregar. Uma amizade das duas partes. Um casamento também tem que ser as duas partes. A pessoa não pode só entregar, a gente tem que receber também. Deus ele é assim, amém? Ele não quer que você só queira coisas dele, ele quer que você também queira ele. E esse é o desejo do nosso coração, amém? A presença de Deus. E aqui Moisés ele cantou e o povo também cantou. E também você vai cantar, em nome de Jesus. Porque Deus ele já tinha vergonha do inimigo, eles já estavam, né, afogados no mar. O povo de Israel já tinha passado. E aqui eles cantaram, né? E como é importante a gente cantar depois da vitória, né? Culto de ação e graças. Coloca aí Salmo de número 118, né? Que fala a respeito que a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor age com poder. Vamos colocar aqui a referência também, Salmo de número 126, que fala a respeito de cântico, né? Não vou conseguir ler todo, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas seria bom você ler na sua casa. E Lucas 1:26, vou falar aqui de algumas pessoas, tem muitas na Bíblia, mas algumas específicas. Êxodo capítulo 5 foi Moisés e o povo de Israel. Salmo de número 118 fala que Deus ele age com poder no meio do seu povo, que é a mão dele que opera grandes milagres e maravilhas, amém? Salmo de número 126, quando o povo de Israel voltou do cativeiro, porque Deus ele colocou a mão dele. E quando Deus coloca a mão dele, há milagres, amém? 1 Samuel capítulo 2 fala do cântico de Ana, quando Deus deu Samuel a Ana. E Lucas 1:25 fala a respeito de Isabel, quando Deus deu João Batista. E com você não vai ser diferente, Deus ele está te dando o seu milagre em nome de Jesus. E você vai continuar com Jesus e você vai agradecer. Haverá culto de ação e graças, porque você não quer só milagres, você quer Jesus.
E quando Deus ele sonda esse tipo de atitude, ele entrega o milagre. Como está escrito, eu vou falar essa referência aqui porque é uma das referências que eu mais gosto na Bíblia, que é a respeito da ressurreição de Lázaro, né? Só que Jesus, ele percebeu algo diferente em Maria, né? Marta não tinha, Maria adorava. Está no livro de João, capítulo 11. E como é difícil muitas das vezes nós lidarmos com o silêncio de Deus, né? Porque Marta e Maria lidaram com o silêncio de Deus, porque Jesus deixou tudo piorar. Ele só chegou 4 dias depois, quando já não havia mais solução para ninguém. E naquela cultura, com 3 dias ainda poderia o morto voltar a viver, mas com 4 dias já não podia mais. E tem coisas nas nossas vidas, né, que Deus ele permite piorar, que Deus ele permite tudo dê errado do nosso jeito, porque Lázaro estava só doente, mas só que depois de 4 dias já estava morto, já estava apodrecendo, já estava cheirando mal, como disse Marta. E tem situações na nossa vida que Deus deixa piorar, e ele fica em silêncio, né, quando piora. Ele não fala muitas vezes conosco de uma maneira falando que vai resolver de imediato, ele só fica em silêncio. E é muito difícil a gente lidar com o silêncio de Deus, né? Não sei se com você, talvez você tenha experiências diferentes, mas pra mim é muito difícil lidar com o silêncio de Deus. E teve situações que eu falei, meu Deus do céu, eu acho que Deus não tá no negócio, ou não é da vontade de Deus, ou não tá no tempo. Mas na verdade não era porque não era da vontade de Deus e porque não estava no tempo, porque Deus ele estava trabalhando. E quando Deus está trabalhando, ele não dá satisfação. Deus ele trabalha em silêncio, como aconteceu aqui com o povo de Israel. E assim que Lázaro estava doente, chamaram ele só para curar, mas ele não queria curar, ele queria ressuscitar. E tem coisas na nossa vida que a gente chama Jesus para fazer algo, mas ele faz completo. Coloque aí, Jesus faz milagres completos. Porque muitas vezes a gente ora para Jesus só salvar, e Jesus não quer só salvar. Jesus não quer se salvar, Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus quer transformar. Porque crentes na igreja tem muitos, mas convertidos, transformados tem poucos. E Jesus não quer só operar paliativo, ele quer fazer milagres completos. Com o povo de Israel, Deus falou, né, que Jesus é Deus, que iria dar uma terra. Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra boa. Por quê? Jesus poderia só dizer, eu vou tirar vocês só do Egito, vocês se virem, arrumem uma terra para vocês. Não, Deus ele não trabalha assim pela metade, Deus trabalha de uma forma completa. E por esses dias eu passei por uma experiência que uma pessoa pediu pra mim fazer algo, falou assim, ó, faça isso. Aí eu fui, né? Só que eu vi que a pessoa não era exemplo. Aí eu falei, ué, como é que tu me pede pra fazer uma coisa se tu não é exemplo? Porque muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas elas mandam a gente fazer, mas elas mesmas não são exemplo. Porque Jesus ele veio como exemplo, ele falou, ó, faça isso. Mas ele mesmo, ele passou por tudo que a gente passa, só que de uma maneira assim mais profunda, né? Porque Jesus é Deus, então ele foi mais perseguido, né? Ele sofreu mais. Mas nós também passamos por problemas e por dificuldades de todos os lados, né? No mundo espiritual, com demônios, com pessoas, e até guerras com nós mesmos. Muitas vezes guerras porque a gente não acredita totalmente no que Deus tem para nossas vidas, né? Mas mesmo que a gente não acredite, mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que o inimigo se levante, Deus vai cumprir o que ele falou. E Deus ele falou para Faraó, eu vou libertar o meu povo. E Deus envergonhou o Faraó. E Deus abriu o mar para que o povo passasse. Só que aqui no meio desse povo tinha Josué e Caleb, que eles possuíram a terra dessa geração. Eles entraram. E queria que você vai entrar no território das promessas em nome de Jesus. Deus está liberando essa palavra para você, amém? O que ele prometeu sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, ele vai cumprir. Ele mesmo se encarrega de cumprir. E aqui todas essas pessoas da Bíblia que eu falei pra vocês, elas cantaram o hino da vitória. E você vai cantar também, em nome de Jesus. E a resposta de Deus pra você é que antes ele estava em silêncio porque ele estava trabalhando. O silêncio de Deus não era um silêncio de que não era da vontade de Deus ou que ele não queria fazer. O silêncio dele é que ele estava trabalhando. E você pode ver quando alguém está trabalhando, ela não fala muito porque ela fica concentrada naquilo. Então que você entenda que o que Deus estava fazendo não era para te magoar, te entristecer. É porque ele estava trabalhando, então ele não poderia te dar detalhes porque você não iria acreditar. Talvez você não iria acreditar. Mas a resposta de Deus para você é, você vai cantar em nome de Jesus. Haverá culto de ação de graça na sua casa, na sua família. Onde você tem orado, Deus vai mandar resposta em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Logo após aqui, esse episódio, eles passaram por do 23
ao 27 fala que eles passaram por Mara, águas amargas. Mas após eles passarem por Mara, pelas águas amargas, eles foram para Elim. Porque você não vai ficar numa situação para sempre, Deus vai te mudar. Coloca aqui, Êxodo. E ele transformou aquilo que era amargo, transformou em algo que poderia beber, em coisas doces. E aquilo que está amargo na sua vida, Jesus vai transformar. E eles foram para 12 fontes de águas, que era o que eles estavam precisando. E eles foram para 70 palmeiras, né, que é árvores, para eles descansar. E é o que Deus está liberando sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Essa prova não foi para sempre, né? Deus, ele sempre tem um veredito final. Então essa situação será resolvida e o nome de Deus será glorificado. E aqui significa que eles passariam por uma grande transição, que eles iriam receber provisão de Deus. E as 12 tribos e 70 significa plenitude, significa que Deus, ele estava dando refrigério, fartura e provisão para eles. E é o que Deus, ele está liberando para você. Essa prova que você estava passando é para que ele te entregasse vitórias, para que você não ficasse acomodado, acomodada, para que você não vivesse como todo mundo. Deus não quer você como todo mundo, Deus quer você diferente mesmo. Então continue na brecha, continue na posição, que Deus, ele vai continuar liberando vitórias para você. E o silêncio de Deus, ele estava em silêncio porque ele estava trabalhando, amém? Você não estava entendendo, mas ele estava trabalhando por você. Ah, mas eu sofri muito. Mas ele estava trabalhando, amém? Você não está sozinho na guerra. Continue servindo a Jesus, continue adorando, que ele vai continuar te abençoando, amém? E assim como foi com Maria, Lázaro, Jesus, ele ressuscitou Lázaro. E o que está morto na sua vida, aquilo que você paralisou, os projetos que você deixou, Deus, ele está mandando para que você continue, porque ele vai realizar. Deus, ele não parou. Ele permitiu Lázaro morrer porque Jesus não queria curar Lázaro. Jesus queria ressuscitar. Teve coisas que Deus, ele permitiu morrer, né? Deus permitiu acabar porque não era da vontade dele. E tem sempre as coisas que não são da vontade de Deus na sua vida, ele não vai permitir com que aconteça, amém? Então que você entenda que aquilo que morreu do seu jeito, Deus vai ressuscitar do jeito dele. Deus vai fazer do jeito dele, em nome de Jesus. Então que você venha orar e falar, Senhor, tudo aquilo que for da tua vontade que venha acontecer na minha vida, em nome de Jesus. E o milagre vai acontecer, porque aconteceu na vida de Lázaro, ele ressuscitou. E todos puderam ver a glória de Deus na vida de Lázaro. Por quê? Porque tem coisas que só Deus pode fazer na minha e na sua vida, amém? E ele vai fazer para a glória do nome dele. O nome de Deus vai ser glorificado. E Lázaro, ele ressuscitou. E Deus, ele fez um milagre completo. E Deus vai fazer também na sua vida, em nome de Jesus. E aqui, após aquele período de mar, Deus fechou para os egípcios e abriu para Israel, porque tem coisas que Jesus só vai fazer na sua vida. Então não fique se comparando a ninguém, não se compare em nome de Jesus. Você é diferente, a sua diferença não é porque você é melhor que ninguém, mas porque Deus, ele te chamou para algo específico. E aqui o povo de Israel já tinha passado pelo mar, sabe? Porque Deus não vai te deixar em uma situação para sempre, amém? Ele sempre vai te dar vitória, ele sempre vai mudar você de nível. E eles não estavam mais no mar, então eles precisavam de um novo ambiente. E Deus, ele sabe que você precisa de coisas novas. E ele está liberando coisas novas para sua vida espiritual, para sua vida material, para sua vida física, em nome de Jesus. Saúde nova, mentalidade nova, dons espirituais novos, porque nós precisamos estar em constante crescimento. Lucas 2:52 fala que Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E esse é o desejo de Jesus para o seu coração, para a sua vida, para o seu ministério. Sempre crescimento em nome de Jesus, porque parado é só o inimigo. O inimigo, ele quer parar tudo na sua vida, mas ele não vai parar em nome de Jesus, vai ter crescimento. Deus está liberando crescimento. E eles saíram do mar, porque Deus abriu, e eles foram para Mara, que era lugar de fontes amargas, e Deus transformou. E Deus está falando assim, aquilo que está amargo eu vou transformar. Aquelas pessoas que são ignorantes com você, que não sabem tratar você com respeito, que não sabem tratar você como você merece, porque você não é qualquer pessoa, você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus. E pessoas que são duros no tratar, sabe? Aquelas pessoas que não sabem te tratar bem, Deus vai transformar. E se elas não quiserem transformação, como diz o hino, ou ela muda, ou ele muda, ou ela se converte, ou ele se converte, ou muda de lugar. E Deus, ele sabe trabalhar aqui em nome de Jesus. E Faraó não se converteu, então infelizmente ele teve que
sucumbir naquela situação, Deus permitiu eles se afogarem. E tem pessoas que não vão mudar de nível, sabe por quê? Não é porque Deus não quer mudar elas, porque elas não querem. E que você tenha discernimento e maturidade espiritual para entender isso. E Deus, ele transformou Mara, que eram as fontes amargas, em doce. E Deus vai transformar o que for preciso para te dar vitória em nome de Jesus. Porque você tem se dedicado, você tem se esforçado diante da presença de Deus, você tem se humilhado. E quem se humilha, Deus honra, amém? Pedro, ele bateu nessa tecla e Pedro, ele falou: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que no tempo certo ele vos exaltará. E chegou o tempo de Deus te exaltar, amém? Em nome de Jesus. Continue se humilhando, amém? A arma do crente é a humilhação e a oração, amém? Glória a Deus por isso. Nós temos uma arma poderosa que é a humilhação. E quem não se humilha não sabe ter vitória. Quem não se humilha não sabe o que é Jesus, não sabe quem é Deus. E Deus, ele preparou em Elim 12 fontes e 70 palmeiras, porque Deus, ele sempre preparou tudo o que você precisa em nome de Jesus. E Deus sabe que você está precisando de refrigério, de calma. Deus sabe o que você tem precisado. E aqui 12 fontes e 70 palmeiras significa prosperidade, significa descanso espiritual para você receber vitórias, porque Deus sabe que muitas vezes nós estamos cansados, né? Tem guerras que cansam, depois de uma batalha longa e constante que o povo de Israel estava enfrentando o mar, enfrentando o faraó, eles eram escravos, então Deus, ele sabia que o povo precisava descansar. E Deus, ele sabe que tem situações que você precisa de descanso, e é isso que ele está liberando para você em nome de Jesus. E você vai poder continuar cantando e adorando o nome do Senhor, como Maria, ela adorou aos pés de Jesus. A situação contrária que estava acontecendo com Lázaro não paralisou a adoração dela. E o que aconteceu com você não paralisou a sua adoração, amém? Em nome de Jesus, você continuou firme na presença de Deus. E o que ele está liberando para você e já liberou é 12 fontes de águas e 70 palmeiras. 12 fontes de águas é para você beber, para você não morrer de sede nessa situação. E 70 palmeiras é árvores que têm sombra. E Deus, ele está liberando, como diz Salmo 91. Você está à sombra do Onipotente. Deus, ele pode tudo, amém? E ele nessa situação não é nada impossível para ele. E você vai poder descansar na presença de Deus. Há descanso do céu para você em nome de Jesus, em todas as dimensões e em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe, e esse for o devocional de hoje. E Deus, ele sempre abre qualquer porta que seja preciso para nos dar vitória, amém?